e era um dia de sábado. Jesus, como judeu, sabia onde ele deveria estar. Ele vai para a sinagoga, ele era um pregador itinerante. E por ele ser um pregador itinerante, aonde ele chegava, a palavra era passada para ele automaticamente. E deram a palavra para ele, e ele ensinava o povo. E o povo dava atenção a ele. No meio da pregação, ele para e chama a mulher. E ela vem até a frente. Quem sabe a caminhada de lá de trás até o meio foi tão dolorosa para ela. Não é a caminhada de muitos que a questão de casa para cá tão dolorosa. Por quê? Por decepções, por coisas que passaram, por pesos que carregam, porque não conseguem desatar as correias, esses pesos das costas. Às vezes é um perdão que não consegue liberar. Às vezes é algo que eu preciso fazer, eu não consigo, e eu carrego peso e ando encurvado, porque eu venho ao culto, fisicamente aqui, eu venho para culto, mas espiritualmente eu estou longe daqui. Minha cabeça está a milhões, pensando em tanta coisa, mas não está aqui. Os meus ouvidos estão aqui, mas eu não me ouço, porque há uma diferença entre escutar e ouvir. Porque quem ouve, guarda, quem escuta, esquece. E grande parte da igreja atual tem escutado, mas não tem ouvido. Toda vez que Deus ia falar com Israel, dizia: dai ouvidos, ó Israel. Porque quem ouve, guarda. Quem escuta, esquece. Eu estou escutando você. Muitas vezes a gente fala assim: eu estou escutando. As pessoas falam com a gente, às vezes a gente na pressa: você escutou. Aí depois você fala: o que foi que a pessoa falou mesmo? Porque eu só fiz escutar. Quando eu vou ouvir alguém, eu paro, olho, você fala, eu ouço e eu guardo. Por quê? Quando eu sair dali, pode passar o tempo que for, eu vou guardar aquilo que você me falou. Mas fulano de tal disse que era desse jeito aqui. Ela falou e eu ouvi. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Enquanto Israel tinha que ouvir, os discípulos também tinham que ouvir. Jesus passou 3 anos e meio dizendo que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. 3 anos e meio. Quando as coisas aconteceram, o que foi que eles foram fazer? Se esconder, ficaram tristes. A esperança se foi embora. Porque eles lembraram dos milagres, mas não tinham ouvido o que ele tinha dito. Que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. Mas o que me chama a atenção é que 3 mulheres, que eram discípulas dele, decidiram ir na manhã de domingo, lá no túmulo dele. E ela ia no caminho dizendo assim: quem vai nos remover a pedra? Quem vai nos remover a pedra? Mas elas iam para lá, porque elas queriam entrar, queriam ver, liberar o corpo do mestre novamente. Quando elas chegam diante daquele lugar, a pedra está afastada. Porque elas vinham no caminho com indagação, mas Deus já tinha providenciado, enviado o anjo para cá, porque já era o terceiro dia. E o que os discípulos não ouviram, aquelas mulheres tiveram fé para ir, e viram o túmulo aberto, e o corpo do mestre não estava mais lá. Ele tinha cumprido o que ele tinha dito. Aquela mulher é uma mulher de fé, mesmo ela atada à descrença, a dúvidas, a tantas coisas da sua sociedade. Ela tinha a fé de estar em todos os cultos, porque ela sabia que haveria um momento onde Deus iria vê-la no meio daquilo ali, no meio daquela multidão. E chegou o dia, Jesus chama ela para frente. Jesus quebra outro protocolo, porque
por ele ser nazireu, ele não poderia impor as mãos, tocar em alguém enfermo. Jesus, antes mesmo de tocar, ele diz assim: estás livre da tua enfermidade. Primeiro ele repreendeu a enfermidade, depois ele foi expulsar o espírito do demônio. Ele disse: estás livre da tua enfermidade. E ele põe as mãos sobre ela, e quando ele põe as mãos, havia uma autoridade ali. Quando ele expulsa o espírito enviado por Satanás, que 18 anos a aprisionava, ela se ajeita, ela volta ao normal, ela levanta a cabeça, ela olha nos olhos de Jesus, e ela vê diante dela alguém que mudou a sua trajetória, que mudou a sua vida, porque 18 anos ela acreditou que esse dia chegaria. Durante 18 anos ela creu que haveria um momento de Deus curar, e chegou o momento. Quanto tempo faz que você busca algo dele, que você busca uma cura, que você está buscando algo dele? Quem sabe não é um culto simples como esse, que de repente ele chega. Ele chega. É um culto de cura e de libertação. Sim, Pai. Primeiro, o que você precisa fazer para se libertar de coisas que lhe prendem? Porque a parte dele é mais fácil curar, mas do que eu preciso me libertar? Do que eu preciso me libertar? Aquela mulher precisava de uma cura e de uma libertação. Quando nosso irmão nos falou, disse, é um culto de cura e libertação, o texto que eu foi esse. Uma mulher que precisava das duas coisas, cura e libertação. Mas ela era uma pessoa de fé, ela era uma crente, ela era uma judia, ela era filha de Abraão, que 18 anos estava aprisionada, mas o dia da libertação chegou, o dia da cura chegou. O dia dela ser tocada chegou. E hoje, quem sabe, eu creio assim, é o dia dele tocar em você, dele curar você, dele libertar você de coisas que você prende você ainda ao mundo, e que faz você desejar ainda não querer deixar certos vícios. Hoje é o dia de que Jesus adentra essa casa e diz assim: eu preciso tocar você, porque eu preciso fazer algo diferente em sua vida. Mas depende de você. Você crê? Você crê mesmo? Eu gostaria de, encerrando essa mensagem, fazer você entender. Jesus chamou ela à frente porque ele precisava orar por ela. Será que você não olha para você, tem algo, um vício que ainda lhe prende a certas coisas? Esse é o momento. Eu gostaria de orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de orar por você. Aleluia. E eu tenho uma certeza de uma coisa. Aleluia. Deus irá tocar em você. Deus irá tocar em você. Há uma certeza. Eu quero tocar em você. Glória a Deus. Eu creio. Você crê? Creio. Era um culto simples, um sábado como outro qualquer. Mas a diferença é que naquele culto estava o dono da vida. Todas as semanas vocês vêm aqui, nós adoramos lá. É o mesmo Deus, o mesmo Jesus que adentrou aquela sinagoga. Ele adentra a congregação. O mesmo Jesus que operou um milagre na vida daquela mulher que há 18 anos rogava e pediu um milagre a Deus. Glória a Deus. Quem sabe, esse é o momento que Jesus quer tocar. Aleluia. Que Jesus vai tocar você. Aleluia. Eu vou orar com você. Você vai apresentar o que está prendendo você, impedindo de você o adorar com mais afinco e com mais liberdade. Coloque diante dele e diga: Senhor, eu sei que eu preciso mudar isso, mas Senhor, me cura e me liberta disso, que eu preciso te adorar com mais liberdade,
acredito, Pai, eu creio que não é uma noite qualquer, que não é uma noite qualquer, Senhor. Eu acredito que Tu estás na casa, Pai, e Tu estás neste lugar com o propósito de fazer algo diferente, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor venha tocar, Senhor. Tocar em cada um que creu e está aqui, Pai. Veio para frente acreditando no toque Teu, Pai. Senhor, se é verdade, Pai, que o Senhor, que eles estão acreditando que o Senhor comece a operar agora, Pai. Toca o Senhor, aonde estão feridos, ó Senhor. Tira este peso, essa angústia, essa dor do seu corpo físico, Senhor. Arranca-o, faz eles voltarem para casa, Senhor, de posse de vitória. E que eles testemunhem o milagre realizado nesta noite. Assim como Tu fez a vida daquela mulher, que há 18 anos era aprisionada. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia da cura. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia que o Senhor chega e repreende toda a enfermidade. Aonde ela estiver alojada, aonde ela estiver escondida, Senhor, em nome de Jesus, dê uma ordem agora que ela desapareça em nome de Jesus. Que ela assuma agora em nome de Jesus. Que os Teus filhos testemunhem o milagre. Que os Teus filhos testemunhem o milagre essa noite. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu acredito no milagre, Pai. E é por acreditar que eu oro, confiante de que o Senhor já fez. O Senhor não vai fazer. Que o Senhor já fez. Que o Senhor já tocou. Que o Senhor já arrancou. Em nome de Jesus, para a Tua glória, eu te oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sai de posse de vitória. Sai deste lugar de posse de vitória. Aleluia. Eita, Deus lindo. Obrigado, papai. Deus é grande e é fiel. Eu vou passar o microfone para o nosso irmão, respeitando o tempo. Mas eu gostaria que a esposa do nosso pastor, enquanto eu orava, Deus me deu uma direção por você. Bota a mão no ventre dela. Aí, por favor, a senhora, a esposa do pastor. Sim. Bota a mão no ventre dela. Fique perto. Eu não sei o que está acontecendo, até porque eu conheço vocês de vista. Não sei qual foi o problema que a irmã enfrentou, ou que está enfrentando. Mas eu acredito em um Deus que cura, um Deus que restaura. Eu acredito nisso. E as mãos da pastora, da esposa do nosso pastor, elas estão sendo canal de Deus nesta noite. Cura, Senhor. Que toda enfermidade, tudo aquilo que a incomoda, que a tira a paz, que muitas vezes tira a noite de sono dela, seja agora queimado e repreendido no poder do nome de Jesus. Que todo o mal que a aflige seja agora arrancado e repreendido, Senhor. Senhor, restaura tudo, ó Pai querido e santo. Que as mãos da Tua filha sejam um canal, ó Pai querido e santo. Que não sejam só as mãos dela, mas a Tua unção esteja sobre as mãos dela nessa hora. Que o Senhor a toque de forma diferente. E que ela possa sentir um toque Teu, Senhor, nos órgãos internos, Pai, agora. Em nome de Jesus, Senhor, restaura por dentro, Senhor, tudo o que precisa ser restaurado. E que o Senhor faça um milagre acontecer para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor realize um milagre através das mãos da Tua filha. É o que eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Fique com essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel de verdade, irmãos.
Pai Santo de Deus. Eu creio que nessa noite o Senhor operou milagres, prodígios e maravilhas. Glórias a Deus no mundo espiritual, irmãos. Glórias a Deus no mundo físico também, viu, irmãos? Glória a Deus. Eu creio. Glórias a Deus. Convido a igreja a ficar de pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gostaria de retornar o trabalho para o pastor Francisco fazer as considerações final, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, eu louvo a Deus, irmão. Esse é maravilhoso, irmão. É muito bom, irmão. Na verdade, fez a sua obrigação, agora vai depender para acreditar. Não, a dúvida é que tem um negócio, nós temos que acreditar em um Deus vivo que está presente. Ele não está aqui, mas o Espírito Santo está aqui para resolver a prova. Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo para que vocês estejam, através dele eu faça a obra. Né? Jesus está lá na glória, junto com o Pai, mas o Espírito Santo está conosco. E ele, na verdade, trabalhou nessa noite grandiosamente. Eu tenho certeza que muita gente vai curar. Eu creio na cura, eu creio perfeitamente na cura. Então, que Deus possa abençoar os irmãos, tá, meu irmão? Continue sempre fazendo a obra de Deus de cura, que é muito importante. Eu queria até a coragem, porque vontade eu tenho, e fé. Mas não tem essa coragem, né, irmão? Porque Deus falou com ele. Eu mando ele falar. Eu louvo a Deus por isso, mesmo. Continue, porque é assim que Deus trabalha, tá, meu irmão? Eu quero convidar nosso irmão, hoje, que recebeu a bênção, orar, agradecendo a Deus, eu vou dar a bênção apostólica, em nome de Jesus. Recebeu a bênção, creio na bênção. Primeiro Deus, com paz do Senhor, soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, dentro da tua presença, para te agradecer por tudo que foi feito nesta noite, Senhor. Pois tudo foi para a glória do Senhor. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra, por tudo como o Senhor fez. Nos leva em paz e segurança, Senhor, e nos dá força para permanecer firme em tua presença, Pai. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja por todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre, tudo vivo. Amém. Vamos!